A lei do Antigo Testamento está em vigor? Leiamos. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Mateus capítulo 5, versos 17 e 18. Essa é a principal passagem usada pelos adventistas do sétimo dia para ensinar a obrigatoriedade da guarda da lei do Antigo Testamento. Depois de citarem esses dois versículos, os adventistas dizem: "Tá vendo? Jesus não veio abolir a lei. Logo, os 10 mandamentos estão em vigor, e, consequentemente, o sábado." Temos que analisar duas coisas. Primeiro ponto: a que lei Jesus se referia? Se lermos todo o capítulo, veremos que Jesus se referia à lei do Antigo Testamento como um todo, e não apenas a uma parte dela, aos 10 mandamentos, como insinuam os adventistas. Analisando o contexto, Jesus cita mandamentos que estavam no Decálogo. Nos versos 21 ao 32, ele fala de não matar e sobre o adultério. E Jesus cita mandamentos que não constam no Decálogo. Nos versos 33 ao 48, ele fala sobre os juramentos, sobre a vingança e do amor ao próximo. Ou seja, ele cita 2 mandamentos do Decálogo e 3 que originalmente estavam na lei, porém fora do Decálogo. No verso 19, Jesus diz que por menor que fosse o mandamento, subentendendo-se que ele se referia às 613 ordenanças da lei do Antigo Testamento. Se os adventistas usam essa passagem para provar que a lei está em vigor, deveriam então ensinar a guardar toda a lei, e não apenas o Decálogo. Esse é um exemplo clássico de se usar verso isolado sem considerar o seu contexto. Segundo ponto: a chave para o entendimento é a expressão "até que". Leiamos mais uma vez. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Aí os adventistas perguntam: o céu e a terra já passaram? Bem, Jesus não está falando do final dos tempos, mas de sua missão. Ele não está dizendo que a lei duraria para sempre, mas que nada cairia da lei até que tudo fosse cumprido. Vejamos um texto paralelo. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas capítulo 16, versos 16 e 17. Em outras palavras, seria mais fácil os céus e a terra, literais, deixarem de existir do que Jesus deixar de cumprir. Os céus e a terra poderiam passar, mas a lei não passaria até ser cumprida. A duração da lei estava condicionada ao seu cumprimento. Enquanto não fosse cumprida na íntegra, não poderia se tirar dela uma letra ou menor traço, sem que tudo fosse cumprido. E Jesus a cumpriu. Vejamos. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Lucas capítulo 24, versos 44. E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19,
versos 30. Jesus veio cumprir para que a nova aliança pudesse vigorar. Vejamos. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Hebreus capítulo 9, versos 15 e 16. Jesus não veio abolir e nem manter a lei. Ele veio cumpri-la com um propósito: resgatar o homem de uma lei que nenhum homem cumpriu e nem pode cumprir. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Portanto, a lei vigorou até Jesus cumpri-la. Um outro argumento usado pelos adventistas é querer dar ao termo cumprir, plerô, no original grego, o significado de completar, encher. Apesar do termo plerô poder ter esse significado, no contexto de Mateus 5, ele está no seu sentido principal e significa cumprir literalmente, atingir um objetivo. Esse termo aparece no livro de Mateus 18 vezes, quando se refere às Escrituras 16 vezes, significando em todas cumprir literalmente. Vejamos 2 exemplos. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Mateus capítulo 2, versos 15 e 17. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Mateus capítulo 3, versos 15. Perceba que nessas passagens, o sentido de cumprir, plerô, não é encher, completar algo, mas atingir, alcançar um objetivo. Assim como no capítulo 5, nos versos 17 e 18. Jesus não veio dar um novo sentido à mesma lei, mas estabelecer uma nova lei. Vejamos. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus capítulo 7, versos 12. Com o sacrifício de Jesus na cruz, finda-se a antiga aliança e inaugura-se uma nova aliança. Vejamos. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Hebreus capítulo 8, versos 13. Portanto, usar a passagem de Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, para advogar a obrigatoriedade da guarda da lei do Antigo Testamento é mais uma interpretação defeituosa, mais uma das falácias ensinadas no Adventismo.